Notícias do município de Tucano e nesse momento a gente traz informações a respeito do relato de Iracema Santana, uma jovem mãe que passou por um drama em dezembro de 2024, no momento que estava para realizar o seu parto lá no Hospital Municipal Mariana Penedo. Olha, gente, a história é longa, né? O vídeo, inclusive, que foi produzido por Iracema foi até acelerado. Portanto, a gente não vai se alongar muito e vai deixar você com o relato de Iracema Santana. Ainda com alguns cortes, né? Tiramos a introdução e trazendo os momentos aí que ela relata justamente o seu drama. Confira agora. Mas aí, fui pro hospital. E aí, gente, foi onde começou, né? Fui atendida super rápido, né? A moça lá da triagem fez a triagem, tentou fazer o mais rápido possível, porque eu tava tendo contração, já tava em menos de 5 minutos, eu nem me lembro mais, tava em menos de 5 minutos. E aí, ela não conseguia me examinar direito, porque eu sentia muita dor. E aí, enfim, chegamos na sala do médico. Eu já havia, né, passado por outros toques, porque eu já tive uma gestação em 2021, na qual eu perdi o bebê e eu precisei fazer curetagem. Aí eu passei por um processo, né, fiz toques e tal. Não achei um horror, não achei um absurdo. E aí, então, esse homem bendito, pra não dizer o contrário, foi fazer o toque. Gente, doeu tanto, mas doeu tanto, meu Deus. Parecia que ele tava empurrando, era a mão dele, não eram os dedos. Porque ele chega e esforçava assim, sabe? Tipo, empurrando, e não era dedo, não precisava fazer esse impulso todo pra colocar um dedo pra fazer uma avaliação. Eu digo isso porque eu já passei por outros toques, né? E não era dessa forma. Então, aí ele fazia, se você não conseguir relaxar, eu não vou conseguir lhe avaliar. E eu tentava muito relaxar, até que esse homem conseguiu fazer a avaliação dele. E aí ele disse, você está com 10 centímetros de dilatação, não vai demorar muito pra você ganhar. Aí, eu sou chorona, já comecei a chorar, felicidade, porque achei que eu ia conseguir, né? Aí pronto, ele disse, olha, vai pra sala de pré-parto, porque eu vou chegar lá na estante pra estourar sua bolsa. Foi aí que a minha cunhada, Daiane, quero aproveitar aqui para agradecer a ela, porque eu sinto que sem ela, sem Deus, claro, em primeiro lugar, mas sem ela, nem eu nem a minha filha estaríamos aqui hoje para contar a história, assim eu acredito. Enfim, ela falou que não era para estourar minha bolsa, que era para aguardar, que também não era para fazer o corte em mim, que a gente não queria o corte. E ele disse, eu vou logo avisando que se vocês não deixarem fazer o corte, pode lacerar até o útero. Aí a gente, se for para acontecer, deixa acontecer, mas eu não quero que faça corte. Aí tudo bem, fui pra sala de pré-parto. E aí caprichei nos exercícios, né? Lá, o hospital dispõe de algumas coisas que lhe ajudam, né? Tem um chamado de cavalinho, tem bola de pilates, tem algumas coisas que você pode fazer exercício lá. E aí, chegou outra médica, uma médica bem novinha, bem novinha. E aí ela, oi, eu vim fazer um toque em você pra lhe avaliar. Aí eu pensei, meu Deus, outro. Aí, houve um comentário lá, entre ela e o médico, que me avaliou primeiro, bem irônico, não vou nem citar aqui. Mas enfim, ela fez o meu toque e ela falou, olha, eu diria que você ainda vai demorar um pouco pra ganhar, porque você só tá com 4 centímetros de dilatação, e não com 10. Aí eu, poxa, que diferença, né? Não tô nem na metade do caminho, 4 pra 10, então vamos aguardar. E aí, mesmo assim, mesmo eu estando com 4 centímetros de dilatação, uma diferença absurda, né? Mas enfim, eu fui levada pra sala de parto. Eles também permitiram meu marido estar presente, porque como só tinha eu ali de grávida pra ganhar neném, então eu acredito que por isso que eles deixaram, né? Aí ficou minha cunhada e ficou meu marido. E aí, chegou outro médico pra fazer uma outra avaliação, terceira avaliação. E aí ele fez outro toque. E aí, nesse toque, ele estourou a minha bolsa. E a gente tinha pedido pra não estourar, mas ele estourou a minha bolsa. E aí, ele também disse, olha, mãe, não faça força, não se esforce, porque na hora que for pra você se esforçar, você não vai conseguir, se você se esforçar em vão por agora. E isso, basicamente, era o que eu estudei. Gente, não faça um puxo dirigido, se o médico ficar lhe induzindo, não faça, porque na hora de você fazer, o seu corpo vai lhe dizer, olha, é hora de fazer força. E eu não sentia isso. E na hora, né, que eu fui pro parto pra sala de parto, minha bolsa foi chorada, eu não sentia mesmo essa vontade de empurrar. E o médico disse, né, esse outro médico disse, olha, não empurre, não faça força, na hora certa você vai saber. Aí tudo bem. Só que quem ficou comigo na sala não foi esse médico que estourou minha bolsa, que falou que não era pra fazer força. Foi o bendito que fez o meu toque, que disse que eu estava com 10 centímetros de dilatação. E aí, ele já entrou na sala dizendo, né, bora mãe, bora, sua filha quer nascer, ela já fez a parte dela, só falta você fazer a sua, vamos fazer força. E aí, eram muitas forças. Aí me pediram pra aplicar a ocitocina, e eu deixei, né. Aí foram aplicadas 2 vezes, no intervalo eu acredito que em menos de 1 hora. Foi aplicada a ocitocina 2 vezes, pra eu sentir mais 2. E aí, e eu estava com 4 centímetros de dilatação, né? E aí eu fazia força, e eu fazia força. E ele, tá certo, sua força tá certa, você tá certa, continue que vai ser rapidinho. E eu lá, né, me acabando de fazer força, gente. E nada. E aí, como se não bastasse, foi onde o pior começou a acontecer, né? Ele começou a introduzir as 2 mãos dele
dentro da minha região íntima, né? Ele colocava as duas mãos assim e ele me abria. E isso me machucou muito. E aí, essa ação dele me machucou muito, muito mesmo. E eu fazia muita força. Então, outras enfermeiras começaram a chegar na sala, porque viram o que ele estava fazendo comigo. Elas viram que aquilo não era certo. Só que elas não tinham coragem, ninguém tinha coragem de falar nada. Ninguém tinha coragem de falar nada. Não sei se por medo dele, não sei, mas ninguém falava nada. E aí, eu fiz cocô tantas vezes que eu já estava tão machucada de tanto ele me abrir que eu não conseguia mais deixar eles me limparem. E aí ele falava, se você fizer mais uma força, sua filha termina de nascer, porque ela já tá aqui nas minhas mãos, a cabeça já tá aqui. E eu fazia muita força sem nada dessa menina sair. E aí, eu me recordo, eu não me lembro de tudo, tem coisas que eu só tenho relapsos. E aí tinha, acho que 3 ou 4 enfermeiras, 2 de cada lado, me ajudando. Né, olha, faça assim, eu tô aqui, você vai conseguir. Começava a falar de Deus pra mim. Falava muitas coisas, chega a piada. Falava muitas coisas bonitas, pra tentar me encorajar, né? Mas eu tava muito machucada, eu já não aguentava mais. E aí ele ficava falando, mais uma força e sua filha termina de nascer. E ela nunca terminava de nascer. E pelo que eu estudava, o expulsivo era a parte mais rápida. E pelo que ele tava fazendo comigo, eu já tava no expulsivo, né? E aí a minha cunhada falou, não, eu vou olhar, né? Já que ele disse que ela não nasce, eu vou olhar. Quando a minha cunhada olhou, não tinha nada, não vinha nada. E eu olhei pra ela. E eu falei, Dai, eu acho que eu vou morrer, porque eu não aguento mais as mãos dele dentro de mim. E Danilo, a todo tempo perguntava, gente, isso que vocês estão fazendo é normal? E eles respondiam, é normal, tá tudo dentro tá dentro do limite, né? Dentro do padrão, do que a gente tá fazendo aqui é tudo normal. E aí, a Daiane viu que aquilo não era normal e foi em busca de ajuda. Eu só sentia que eu ia morrer. Eu não tinha mais força nem pra deixar meus olhos abertos. E aí, a médica novinha chegou na sala e mandou ele parar e me regular. E ele não fez isso, né? Ele continuava me abrindo. E eu não aguentava mais. Eu já tava muito sensível. E uma das piores partes era quando ela vinha limpar minhas fezes, porque tava muito machucada, então doía muito. E aí, não sei o que minha cunhada fez, ela chegou com outro médico. O mesmo que tirou minha bolsa e disse que não era pra eu fazer força, né? E aí eles pararam o que eles estavam fazendo. Aí ela disse, olha, não se preocupe, ninguém vai lhe mexer mais, a gente vai sair daqui. E eu só conseguia bater meus olhos, né? Não tinha forças pra nada mais. E a única sensação que eu tinha era que realmente eu ia morrer. E aí, eu fui regulada pra Pombal, de emergência. E é tanto que, pelo que eu sei, vai regulada com enfermeiras, né? Só vai médico já, quando a situação já tá extrema. E foi o que aconteceu comigo. Foi um médico na ambulância comigo. Só que, infelizmente, não foi infelizmente ou felizmente, né? Não foi o médico que me machucou, que foi comigo. Foi outro médico. E no caminho, eu ouvi ele falar assim, quem vai receber ela na Ribeira do Pombal é doutor fulano de tal. Ele vai saber que foi violência. Né? Ele vai saber que foi violência. Ele vai saber que foi erro médico. E aí, nesse momento, no percurso de Tucano para Pombal, meu corpo pedia pra eu fazer força. Mas eu não tinha mais força. Eu mal conseguia deixar meus olhos abertos. Eu não tinha mais força pra empurrar. E aí, quando eu cheguei em Pombal, eu já fui recebida de imediato. E aí, uma enfermeira veio fazer... Eu acho que era a enfermeira, veio fazer o toque. E ela balançou assim a cabeça. Aí, esse médico também veio fazer o toque. Eu não conseguia deixar ele fazer. Eu tava muito machucada. Eu já não aguentei. Seria o 5º toque. Eu não conseguia mais deixar ninguém me tocar. E ele disse, olha, mas se você não deixar ele mexer, sua filha pode morrer. Porque ela já tá encaixada. Ela já tá embaixo pra ela nascer normal. E aí eu preciso ver se eu vou conseguir fazer essa cesariana, porque ela já tá encaixada, ela já tá lá embaixo. A cesariana agora é arriscada. E aí eu consegui deixar ele fazer. Na hora que eu consegui deixar ele fazer, a feição do médico mudou na hora. E aí ele fez um toque ali super rápido, que eu que já tava tão machucada, nem senti mais ele fazendo esse toque, né? E aí ele fez, pode levar ela pra sala de cirurgia. E aí ele discutiu com o médico que me levou por conta do erro, por conta do que fizeram comigo, e enfim. Minha filha nasceu às 10h27 da noite, por uma cesariana de emergência. E, pelo que eu sei também, né, a criança nasce, eles já mostram a mãe. Não aconteceu isso comigo. Foi um tempo aí de 10 minutos até eu ver ela. Na hora eu só chorava de gratidão, né? Obrigada, Jesus. Estamos vivas, obrigada, Jesus. E aí ela nasceu toda roxinha, né? Ela demorou pra chorar. E aí pronto, né? Minha filha nasceu, graças a Deus, ela está bem. Estamos vivas, estamos com saúde, é o que importa. Aí eu fiquei 3 dias internada em Pombal. E em um desses dias, uma moça foi me visitar, porque ela disse que viu o estado que eu cheguei no hospital. Eu não queria deixar ninguém encostar em mim, não queria deixar ninguém pegar em mim. E ela era da limpeza, se eu não me engano. Ela chegou na sala de parto para fazer a limpeza, já no final do meu parto, né? Ela chegou na sala. E quando ela me viu, ela perguntou para outra pessoa que estava na sala o que era que eu tinha, por que eu estava daquele jeito, né? Por que eu estava machucada daquele jeito. Se eu estava com alguma doença. Eu fiquei tão machucada que outra pessoa viu e achava que eu tinha alguma doença.
E aí ela disse assim, não, ela foi muito machucada de onde ela veio. Eu vou colocar aqui um pouco de gelo, porque quando ela sair da anestesia, eu acho que ela não vai aguentar de dor. Se foi colocado ou não, eu não sei, né? Porque depois eu apaguei. E enfim, gente. Hoje nós estamos bem, né? Meu psicológico ainda tá um pouco muito abalado por conta disso. Porque o meu sonho era o parto normal. Infelizmente não aconteceu. E a cesariana aconteceu não de uma forma que eu precisasse de boa, né? Foi uma cesariana de emergência. E aí, todo o trauma resultou também na minha falta de leite, né? Eu não tive leite, meu leite não desceu. Eu fiz consultoria da amamentação, tomei remédio, fiz tudo que eu podia fazer também, só que o trauma me levou a não ter leite, né? Então foram 2 sonhos ceifados aí por conta de erro médico, que foi o parto normal e que foi a amamentação. E enfim, o intuito do meu vídeo, eu nem ia contar alguns detalhes, acabei contando. O intuito do meu vídeo é levar para o máximo de mulheres possíveis e não deixar, não de alguma forma ajudá-las a não passar pelo que eu passei. Aos traumas, às dores, ao machucado e não terem seus sonhos ceifados por conta de um médico. E é isso, gente. Após a divulgação desse conteúdo, uma nota foi divulgada e assinada conjuntamente entre a Secretaria Municipal de Saúde de Tucano e a direção do Hospital Municipal Mariana Penedo, em que afirma que foi instaurada uma sindicância para apurar o caso. O profissional em questão também já foi afastado da unidade de saúde até que tudo seja esclarecido. De acordo com a nota, assim que tudo for esclarecido, também a secretaria e a direção do hospital irão trazer informações para a sociedade. Olha, gente, matéria completa já lá no site portalalerta.com.br. Aproveite, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Eu sou Neverson Costa, diretamente da redação do site Portal Alerta, de olho na notícia.